Talvez você se identifique entre esses pais e mães que se desdobram em mil para conciliar todas as obrigações profissionais e a criação dos filhos e acaba também deixando de lado o seu bem-estar, né? Tem mais essa questão aí que a gente precisa dar conta. Como eu estou me cuidando para poder cuidar bem do outro? Talvez você se culpe aí por acreditar que precisa alcançar a perfeição em todos os seus esforços. Mas como isso é impossível, você provavelmente encontra-se aí sobrecarregado e cansado. E isso não precisa ser assim. Olá, aqui é a Nina Magalhães. Eu sou cristã, casada, mãe de duas e educadora parental. E eu me considero uma eterna aprendiz e eu amo dividir com vocês aqui no canal tudo aquilo que eu tenho aprendido como mãe, como profissional de saúde, de educação. E como educadora parental, eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda dos pais e eu tenho visto que um grande desafio é justamente como conciliar carreira e filhos. A falta de tempo, o excesso de cobranças, o excesso de conselhos, de estratégias aí diferentes. Tem muita gente falando sobre como educar filhos e o que fazer. Isso tem deixado os pais e mães muitas vezes perdidos. E foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu já te adianto que infelizmente eu não vou conseguir te conceder mais tempo. Todos nós temos apenas 24 horas por dia, a gente não consegue mudar isso, mas eu prometo que eu vou compartilhar algumas ferramentas bem práticas para você estabelecer prioridades, para você conseguir otimizar o uso do seu tempo aí na sua casa e tornar a sua parentalidade o mais eficaz possível, sem tanta culpa, sem tantas pressões. Mas antes, né, para a gente poder continuar, eu preciso que você faça um grande favor, né, que você curta o vídeo, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe com alguém. Tem muito conteúdo para te abençoar aqui. E se você não quiser perder nada, ativa aí o sininho para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. Enfim, além de me acompanhar mais de perto, ao fazer isso, você me ajuda a alcançar mais famílias com essa mensagem. Muito obrigada. Vamos começar contextualizando um pouco desse cenário que a gente vive. A nossa realidade é que nós estamos em um mundo cada vez mais rápido, mais veloz. A cada dia que passa, parece que a gente está acelerando um pouco mais. Eu não sei se para você é assim, mas é o que eu sinto. Se formos olhar 40 anos atrás, mães que buscavam uma carreira, por exemplo, eram minoria. Hoje, são pouquíssimas mães que não possuem uma vida profissional. E por outro lado também, são pouquíssimos pais que não estão ativamente comprometidos aí com a criação dos seus filhos. Isso é bom, Nina? Isso é ruim? Olha, tem coisa boa e coisa ruim nessa mudança. Tudo tem ônus e bônus, surgindo muitas oportunidades, mas também novos desafios. É excelente a mulher ter mais espaço no mercado de trabalho, eu fico muito feliz, eu também amo trabalhar. É maravilhoso, por outro lado, ver os pais se envolvendo mais com a criação dos filhos dentro de casa, mas o desafio que se coloca é: as pessoas, homens e mulheres, né, estão cada vez mais assumindo novos compromissos. Nós temos múltiplas tarefas e a conta de tempo muitas vezes não fecha. Muitas vezes esses compromissos conflitam entre família e trabalho, exigem de nós grande dispêndio de energia, mais do que nós pais e mães às vezes temos para oferecer. E sem contar que muitos de nós não fomos treinados, né? Nós não aprendemos como gerenciar o nosso tempo. A gente não aprendeu sobre gestão doméstica e muito menos sobre uma parentalidade eficaz. E o resultado disso é uma vida às vezes caótica, estressante. Tenho visto muitos pais, muitas mães vivendo no limite da exaustão. E as crianças acabam vivenciando o reflexo disso, com pais menos disponíveis, tanto física quanto emocionalmente. E como se não bastasse tudo isso, ainda vem a tão conhecida culpa. Porque muitas vezes, nesse turbilhão todo, a gente não se sente bons o suficiente, nem no trabalho, na nossa carreira, e nem sendo o pai e a mãe que a gente gostaria. É uma situação desafiadora que pode ficar ainda mais complexa se a gente for falar das remunerações baixas, dos salários desiguais, onde muitos pais e mães precisam de mais de um trabalho para poder sustentar a sua família, o tempo despendido com o trânsito, os altos custos que a gente tem para cuidar das crianças, seja na escola, numa creche. Muitas pessoas acabam desistindo das suas carreiras por causa desse imenso estresse que é inerente aí à tentativa de satisfazer essas infinitas demandas, tanto em casa quanto no trabalho. Sem falar aí que a gente vivencia também um cenário de muitos divórcios, né? Cada vez mais pais e mães solos, né? Tendo que trabalhar e criar os seus filhos sem rede de apoio. São muitos desafios nesse tempo atual.
E eu não sei qual que é a sua realidade familiar aí, o que que você está vivenciando, mas pode ser que em algum momento você se sinta que não tem tempo, nem energia suficiente para fazer aquilo que precisa ser feito. Talvez você se identifique entre esses pais e mães que se desdobram em mil para conciliar todas as obrigações profissionais e a criação dos filhos, e acaba também deixando de lado o seu bem-estar. Tem mais essa questão aí que a gente precisa dar conta. Como eu estou me cuidando para poder cuidar bem do outro? Talvez você se culpe aí por acreditar que precisa alcançar a perfeição em todos os seus esforços. Mas como isso é impossível, você provavelmente encontra-se aí sobrecarregado e cansado. E isso não precisa ser assim. Eu confesso que muitas vezes eu me sinto assim, sobrecarregada. Parece que se eu tivesse todo o tempo do mundo não seria suficiente para colocar todas as tarefas em dia. Você já sentiu isso também? E houve inclusive uma época na minha vida que eu cheguei a pensar em desistir da minha vida profissional. Por quê? Porque o custo emocional e pessoal para mantê-la estava sendo alto demais. Em um lado da balança, vinha a realização de poder colocar quase uma década de estudos em prática e me sentir útil, valorizada ao ajudar as pessoas com o meu conhecimento. Isso era muito bom. Mas do outro lado, vinha aquela sobrecarga com todas aquelas tarefas acumuladas relativas ao lar, ao cuidado com a casa, com as meninas, sendo esposa, membro de uma igreja, e tudo se acumulava e era muito frustrante. E olha que eu tenho um marido incrível, o Vitor é super participativo, nós nos ajudamos muito aqui em casa, mas eu confesso que em alguns momentos eu pensei em desistir. Mas acontece que não era tão simples assim. Quando eu interrompi o trabalho, isso aconteceu agora no início da pandemia, era como se eu apagasse parte da minha essência. Era como se minha voz no mundo fosse silenciada. E aí também vinha o sofrimento, vinha uma angústia, até eu entender que eu precisava encontrar um equilíbrio. E eu resolvi então tentar conciliar tudo mais uma vez. Por quê? Porque trabalhar para mim é muito importante. Eu me reinventei e aqui estou hoje, produzindo conteúdo digital. Eu consigo ter mais flexibilidade de tempo do que eu tinha no meu outro trabalho. Eu consigo acompanhar as meninas mais de perto no dia a dia, mas confesso que a rotina ainda é um grande desafio. Não tem nada fácil nessa vida, né, gente? Mas tem algumas estratégias que têm me ajudado a equilibrar esses múltiplos pratinhos e eu vou dividir hoje um pouco delas com você aqui nesse vídeo. Então fica aqui comigo até o final, que eu tenho muita coisa boa para compartilhar e acredito que vai abençoar aí a sua vida também. E ressaltando, gente, que essa foi a minha experiência. Não existe certo e errado. A Marina não conseguiu ficar sem trabalhar, mas pode ser que você aí seja muito feliz dedicando-se integralmente ao lar, que por sinal é um mega trabalho e tá tudo bem. Muitas pessoas têm convicções bem enraizadas aí sobre pais que trabalham, em especial as mães, mas eu não concordo com nenhuma opinião rígida sobre esse assunto. Não tem certo e errado. O que funciona para mim pode não funcionar para você e vice-versa, e tá tudo certo. Eu tenho um chamado de Deus, você tem outro. Não dá para a gente comparar diferentes realidades e dizer que uma tá certa e a outra não. Mas uma coisa eu acredito, nós não precisamos necessariamente decidir entre as metas profissionais ou familiares. Não é uma coisa separada da outra, é possível conciliar. Você não precisa abrir mão do seu trabalho, da sua carreira para ser um bom pai, uma boa mãe. Se encontrarmos esse equilíbrio, tanto o trabalho quanto o cuidado da família podem ser mutuamente benéficos e proporcionar um estilo de vida positivo aí na sua casa. E se você está aí em busca desse equilíbrio, assim como eu também vivenciei esse processo, eu vou te adiantar que não tem uma receita, não tem uma fórmula mágica. Mas existem alguns pontos importantes para a gente prestar atenção, para a gente considerar, que vão poder nos ajudar muito nesse processo. O primeiro ponto é esqueça a expectativa dos outros. Gente, por que a gente faz isso tanto com a gente mesmo? Já não basta tudo que nós precisamos fazer quando o assunto é trabalho e filhos, e a gente ainda se prende às expectativas externas, ao que o outro vai pensar de mim. Se não trabalhamos fora, a gente se sente diminuído ou menos reconhecido. Nossa, mas você estudou tanto e agora só fica em casa? Como que você consegue ficar aí em casa o dia inteiro com as crianças? Você não enlouquece? A gente deixa comentários como esses tomarem conta do nosso coração e questionamos a nós mesmos se a gente fez a escolha certa. Aí, por outro lado, se eu decido trabalhar fora, eu ouço: nossa, mas você deixa os seus filhos o dia todo com os avós? Que pena, tadinho do seu filho, é tão novinho e tem que ir para a escola, ficar longe dos pais o dia inteiro.
Às vezes nos preocupamos com o fato de que, por ter filhos, frequentemente tenhamos que fazer ajustes no trabalho, como licença maternidade, paternidade, faltar para cuidar do filho doente, né? O que que meu chefe vai pensar? O que que as pessoas vão pensar de mim? Às vezes eu consigo um horário parcial e fico preocupada com o que os outros vão pensar. Que na verdade eu tenho tempo de sobra, quando na verdade não existe trabalho que dê mais trabalho do que cuidar de uma criança pequena. E se você é autônomo também, trabalha em casa, talvez você viva se justificando aí para as pessoas que, eu tô em casa, mas eu tô trabalhando. Por que essa preocupação? Talvez as pessoas ao seu redor não entendam aí por que você pode demorar tanto para finalizar uma proposta, um relatório, porque eles não veem o quanto você corre atrás de uma criança que acabou de aprender a andar enquanto tenta trabalhar em casa. E as pessoas falam: nossa, imagina, você trabalha em casa, para que colocar o seu filho na creche? Você pode ficar com ele. São tantos palpites que a gente ouve, tudo que a gente faz, a gente vai ouvir palpites externos. E se a gente fosse receber um Pix, eu gosto de brincar, se a gente receber um Pix para cada palpite desnecessário, todo pai e mãe já estaria rico, Não sei se é com você a mesma coisa, mas nós precisamos parar de nos conectar com o que as pessoas pensam a nosso respeito. A gente precisa se conectar com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que faz sentido para mim, para minha vida, para minha família. Então, primeira dica: para de gastar sua energia preocupando-se com o que os outros vão pensar das suas escolhas profissionais e a forma com que você escolhe cuidar de seu filho. Isso vai poupar muita energia da sua parte. Segundo ponto muito importante também é: redefina o que é sucesso para você. Você já parou para se perguntar sobre isso? O que é sucesso para você? Se você deseja ter uma integração vida e trabalho saudável, talvez seja importante repensar o seu conceito de sucesso. Será que sucesso para você é ter uma poupança admirável, conquistar muitos bens materiais? Ou será que é construir uma família segundo o coração de Deus? Eu estou falando isso para você porque essa pergunta eu faço para mim mesma em muitas situações. Quantas vezes eu abri mão, às vezes, de trabalho, de progressão na minha carreira, para priorizar o cuidado aqui em casa com as minhas filhas, para acompanhar o meu esposo numa transferência de cidade? Eu sei que não é uma escolha fácil, mas ela se torna menos pesada se eu tiver em mente o que é sucesso para mim. Quando eu lembro que ver minha família bem é o meu principal objetivo de vida. Mas é normal, a gente oscila, a gente vai e volta, sem perceber a gente acaba se cobrando, se comparando. Quantas vezes eu mesma me pressiono com pensamentos do tipo: a essa altura da vida eu já devia ter minhas finanças em outro patamar. Com a minha idade eu já deveria estar desfrutando de mais tranquilidade em relação ao dinheiro, deveria ter mais autonomia. Eu queria estar viajando mais, morando numa casa maior. E aí a gente vai se pressionando com o que a vida deveria ser. A gente vive num mundo em que esse é o padrão de sucesso. Por isso é importante nós nos lembrarmos das escolhas que nós fazemos ao ter filhos e da nossa redefinição de sucesso, que essa jornada muitas vezes nos traz. Como que me ajuda, gente, lembrar que sucesso para mim é ver minhas filhas felizes, crescendo, se desenvolvendo, aprendendo os valores que eu tanto acredito. É ter um dia cheio e no final dele poder encher o meu tanque de amor ali com uma simples cabaninha de pano enquanto a gente lê uma história juntas. Sucesso para mim é ser encorajada pelas minhas filhas diariamente a ser uma pessoa, uma mãe melhor. É encontrar a minha melhor versão a cada dia. Para pensar nisso. O que é sucesso para você? Será que você tem perseguido os ideais corretos? Outro ponto muito importante. Se você quer esse equilíbrio, busque fazer escolhas profissionais conscientes. Se você quer ter essa relação saudável aí com o seu trabalho, é importante você ter primeiro clareza daquilo que você realmente quer, daquilo que você almeja no seu campo profissional. Será que você parou para pensar, para refletir? Eu estou no emprego certo? Eu estou no emprego que eu estou pelas razões corretas? Pergunte a si mesmo. Eu estou num trabalho que me oferece o que eu preciso ou eu me sinto preso a ele? Será que eu trabalho apenas em prol de prioridades que conflitam com aquilo que é importante para mim? Você passa a maior parte das horas úteis da sua vida aí no trabalho. Então é muito importante que você veja sentido, que você tenha satisfação naquilo que você faz. Será mesmo que vale a pena um salário maior em troca de um trabalho que você detesta dia após dia? Se você sente que está aí na área errada ou que precisa ousar, empreender, se você tem o sonho de ser o seu próprio chefe, mas está aí preocupado, indeciso, busque isso em Deus, coloque isso diante dele.
Não tenha medo das mudanças, né, que podem ser em favor da sua vida e da sua família também. Eu sei que essa não é uma decisão simples, pelo contrário, ela é complexa. Há 1 ano e meio atrás eu passei por essa virada e foi realmente muito difícil. Foi uma decisão dolorosa, mas importante. Eu chorei, orei, eu fiz terapia, mas tomei coragem para mudar a rota e como foi libertador. E é engraçado que Deus usou a Alice para falar comigo. Eu lembro de ter compartilhado a minha indecisão com ela, porque eu estava realmente muito estressada, muito nervosa, chorosa naqueles dias. E eu tenho o hábito de compartilhar isso com as crianças, né? Como que eu estou, para eles me entenderem, saberem que não é por culpa deles que eu estava, né, que eu estou agindo daquela forma. E aí ela pegou a minha mão, né, quando eu compartilhei com toda a serenidade dela e falou: "Mãe, o que você mais gosta de fazer é os cursos, as palestras, não é, mãe?" Eu falei: "É, filha." E ela falou: "Mãe, então tá resolvido, você já sabe o que você precisa fazer." Né? E foi tão incrível a forma simples que ela olhou nos meus olhos e falou: "Mãe, você já sabe o que você precisa fazer." E através da vida dela eu ouvi Deus falando comigo, né, me encorajando. Dê um passo que eu vou te honrar, né? E foi um processo, né? Não foi de um dia para o outro essa decisão, mas foi através da vida dela que Deus me encorajou, né, a realmente tomar essa decisão. Então, coloque isso diante de Deus. Quem sabe Deus tem um futuro diferente aí para você, para sua família, com mais flexibilidade, com mais alegria. A outra dica importante para você conciliar bem o trabalho fora de casa e o cuidado com os filhos. Faça uma gestão inteligente da sua casa. Como assim, Nina? Olha, o que você puder delegar, delegue. O que você puder terceirizar, terceirize. Se você puder contratar algum funcionário para te ajudar com a limpeza, contrate. Mesmo que seja apenas uma vez no mês para uma faxina mais pesada, já é uma forma aí de diminuir a sua sobrecarga. Peça um marmitex de vez em quando, larga o fogão um pouco e aproveite esse tempinho extra para se conectar com seus filhos, para se cuidar um pouco. Para não ficar tão sobrecarregado ou sobrecarregada, convoque aí o seu cônjuge, seus filhos para uma reunião de família, dividam as tarefas. Você precisa criar uma atmosfera de colaboração aí na sua casa, onde todos sabem que possui um papel importante para que ela funcione bem. Né? E depois, se quiser saber como fazer isso, como envolver os filhos de forma cooperativa e o esposo também, eu tenho um vídeo aqui no YouTube onde eu falo só sobre cooperação. Enfim, gerencie bem o seu lar, envolva as pessoas, forme um bom time e busque ferramentas aí para te ajudar, construa rotinas, planeje as atividades, otimize o seu tempo. E por fim, gente, mande essa culpa para longe. Você pode sim trabalhar e ser uma excelente mãe, um excelente pai, como nós já falamos. Você sabia que os cuidados externos, né, quando seu filho vai para a escola ou ele fica com uma babá, eles não são ruins para o seu filho? Se você precisa trabalhar fora, provavelmente precisa deixar o seu filho em uma creche, uma escola, isso é o natural, né? A gente precisa de uma rede de apoio. E quem nunca sentiu uma pontinha de culpa ao deixar os pequenos longe? E essa culpa vem por quê, gente? Porque é muito cultural esse pensamento ainda, né? De que deixar a criança em uma creche, uma escola quando ela é pequena, é algo ruim, é algo penoso. De que melhor mesmo seria se ele pudesse ficar o máximo de tempo em casa, sob os nossos cuidados, ou da vovó, mas enfim. Fato é que a escola pode ser um grande benefício para o seu filho. Na escola, as crianças aprendem aquilo que elas não têm em casa. Né? Elas aprendem a aceitar, interagir com outros adultos, com outras figuras de autoridade. Elas convivem com outras crianças que ajudam também no seu desenvolvimento, na fala, no seu relacionamento interpessoal, no trabalho em grupo, no compartilhamento, na comunicação. As crianças que estudam, né, que vão para a escola, elas ficam expostas a uma diversidade muito ampla e isso é muito bom. As minhas crianças foram, né, as meninas desde pequenas vão para a escola e eu vejo o benefício que isso traz para elas. Elas são beneficiadas na sua vida escolar como também na sua vida futura. E pai, mãe, fica tranquilo. Se o seu trabalho é importante para você, né? Um estudo, inclusive, lá nos Estados Unidos, um estudo importante pelo Instituto Nacional lá de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano, mostrou que mesmo que os pais passem menos tempo com os filhos do que os outros educadores, o impacto da criação exercida pelos pais sobre a criança é pelo menos 2 vezes mais significativo do que as experiências que ele tem fora de casa, enquanto a criança está lá na creche ou na escola infantil. Então, fica tranquilo, você continua sendo a referência. O que você faz continua sendo determinante para formar os valores que você tem como importante na sua família. O seu filho ele pode ir para a escola e você continua sendo a figura mais influente sobre a vida dele.
Uma outra informação que pode te ajudar a mandar essa culpa para fora, né, a mandar essa culpa para longe, é saber que os seus filhos sentem orgulho ao te ver trabalhando. Sim, isso é resultado de pesquisas também relevantes que mostram isso. Pais e mães às vezes ficam muito inseguros. Será que a minha ausência enquanto eu trabalho vai afetar negativamente os meus filhos? Não tem resposta certa sobre isso, mas um aspecto é importante. Como que você se sente sobre a sua decisão em trabalhar fora? Você se sente confiante ou culpado pela escolha que fez? Porque o que você sente é o que mais vai determinar o que os seus filhos vão sentir sobre isso também. Os seus sentimentos e como você se comporta devido a esses sentimentos é que vão influenciar os seus filhos. Pais infelizes criam filhos infelizes. Então, se você está se sentindo culpado, estressado pela sua escolha profissional, provavelmente seus filhos vão absorver isso e vão expressar isso aí em algum momento como um mau comportamento, por exemplo. Mas por outro lado, se você se sente feliz, realizado com a sua decisão de trabalhar, de cumprir o seu propósito no mundo, de sustentar a sua família, bem como proporcionar um amor livre de culpa nos momentos que você está com seus filhos, provavelmente eles vão vibrar essa felicidade com você. Eu vejo isso com as meninas. Eu mostro para elas quanto que esse trabalho que eu faço aqui nas redes sociais é importante e elas entendem isso, elas se orgulham disso. Seus filhos eles vão perceber o seu contentamento quando eles verem o quanto seu trabalho é significativo e importante para você. E juntos vocês vão aproveitar esse tempo livre disponível, né? Quando vocês estiverem juntos com conexão, com diversão. E para pensar. Seus filhos estão aprendendo o tempo todo, observando, imitando você. E no seu papel de mãe, pai que trabalha, olha quanta coisa boa você está modelando para eles. Talvez você esteja modelando hoje, né, estresse, uma sensação de que os eventos externos são mais importantes do que a família, ou uma ênfase exagerada no fazer e na falta de tempo para ser. Mas nós precisamos modelar para os nossos filhos que os sonhos pessoais são importantes, que é fundamental a gente contribuir para a sociedade através daquilo que nós sabemos fazer bem. Né, cumprir o nosso propósito, o chamado que Deus tem para a nossa vida. Assim como é bom também poder desenvolver uma dose de individualidade, né? Isso é algo positivo. Ao mesmo tempo que a gente consegue se importar com o todo. As crianças elas podem aprender com você preciosas lições sobre resolução de problemas, sobre resiliência, sobre prioridades, automotivação. Ser um pai, uma mãe realizado, realizada, encoraja o seu filho a ter confiança e a desejar explorar o mundo com confiança também. Então, quando você é um líder na sua própria vida e permanece fiel à sua essência, aos seus valores e consegue manter esse equilíbrio, você está sendo modelo de excelentes características aí para o seu filho, sendo um líder inspirador para eles também. Sempre que tem que deixar as meninas para gravar um vídeo, para fazer uma live, uma reunião, eu digo para elas, filha, eu amo o meu trabalho, eu sou muito feliz por poder ajudar as pessoas através dele. Eu mostro meu desejo de estar com elas assim que possível, mas elas entendem e estão aprendendo que o trabalho é algo bom, é importante, pode, deve ser prazeroso também. Agora imagina, se toda vez que eu tivesse que deixá-las para trabalhar, para gravar, eu falasse com culpa. Ai, meninos, desculpa, mamãe tem que trabalhar de novo, infelizmente eu tenho que sair. O que elas estariam interpretando? Que o trabalho é um peso, que o trabalho é um fardo, é um problema, que só serve para separar, para nos distanciar, ou então só para ganhar dinheiro. Eu tomo muito cuidado, né? Então tome cuidado também com o que você fala sobre o seu trabalho com seus filhos. E se por um acaso, né, o seu trabalho é realmente um fardo para você, como eu disse antes, peça a Deus sabedoria e planeje-se para mudar de rota, para encontrar algo que te faça sentir orgulhoso daquilo que você faz. Por hoje eu vou encerrar aqui. Eu sei que esse assunto renderia muito mais, né? E eu ficarei muito feliz em saber o que tocou no seu coração enquanto você ouviu esse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Vai ser um prazer continuar te apoiando. E não esquece de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar com alguém, na sua família, na sua igreja. E se ainda não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreve, ativa as notificações. Eu quero caminhar junto com você. Que Deus te abençoe e até o próximo.